Bem, no nosso quadro Almoce Conosco dessa semana, o nosso diretor executivo, Alex Dias, e eu convidamos o secretário de Educação, Marcelo Aguiar. Entre várias coisas, ele falou sobre projetos da secretaria. Então, veja só o nosso delicioso quadro Almoce Conosco. Se você ficou com água na boca, olha, o quadro é gravado sempre, toda semana, lá no restaurante La Plancha, que fica na 209 Sul. Ele agora, como foi reformulado, é o Barcia La Plancha. Passa lá, vale a pena conferir. Boa tarde, eu e Alex Dias estamos novamente com vocês aqui no Barcia La Plancha, da 209 Sul. Desta vez, recebendo o secretário de Educação, Marcelo Aguiar. Marcelo, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês aqui. Marcelo, aqui, a grande curiosidade sempre desse quadro é o seguinte, a gente procura trazer um pouquinho do nosso convidado. Então, assim, como é que é a sua história com Brasília? Você nasceu aqui? Nasci em Brasília. Nasci no hospital de base, tá certo? Mas minha família morava no Gama. Estudou em escola pública no Gama? Eu nunca estudei em escola privada. É mesmo? Sempre a vida inteira em escola pública. É mesmo, secretário? Tá certo. Desde o ensino fundamental, ensino médio e a universidade. Isso demonstra que a educação pública no Distrito Federal, tá certo? É uma educação de qualidade. Né? E aí, depois dessa sua trajetória, que foi um sucesso, né? Um menino que estudou em escola pública, chegou na NB, trabalhou como arquiteto, a sua vida com a política, como é que foi? Foi nesse meio termo? Foi depois? Foi ainda no ensino médio, né? Comecei a fazer movimento estudantil e me incorporei a um partido político à época, que era o antigo Partidão, o PCB. Ah, o PCB? O PCB. Militei no PCB por mais de 20 anos. O partido era clandestino ainda, ilegal. Mas o período mais duro da ditadura já tinha passado. Foi um alívio para sua mãe? Então, E por isso esse envolvimento com a política até hoje, né? O senhor acaba, então, indo para uma secretaria muito importante no governo do Cristóvão? Pois é. Isso foi, assim, um ponto de virada na minha vida, né? O Cristóvão assume o governo em 95, né? E nós fomos convidados a compor a equipe dele no governo. Eu fui para a Secretaria de Assistência Social, fui secretário adjunto da Assistência Social e fiquei lá até o final, até 98, quando ele perdeu a eleição. Acabei nem voltando para a arquitetura, né? Porque o Cristóvão resolveu montar uma ONG chamada Missão Criança e acabamos indo para lá ajudá-lo nesse processo. Essa Missão Criança, você veio de uma secretaria tão importante como essa da Assistência Social e trabalha no Missão Criança. Qual é o ponto da Missão Criança? O Cristóvão tinha um projeto que era o projeto do coração dele, tá certo? Que era a Bolsa Escola, né? Foi o primeiro governador a implantar a Bolsa Escola, né? Foi um projeto assim que ele tinha muito carinho. E como deu muito certo aqui no DF, ele resolveu que deveria ajudar outros locais a implantar também o programa, a disseminar essa ideia. Todas as atividades que nós fizemos foi fora do Distrito Federal, no Brasil, fora do Distrito Federal e no exterior. Para que não tivesse conotação de ganho político nenhum. Então ele é muito cioso dessas coisas. Então ele assumiu o Ministério da Educação logo depois. E ali, no Ministério da Educação, ele tinha criado uma secretaria específica para o Bolsa Escola, uma secretaria do Programa Nacional da Bolsa Escola. O Cristóvão assumiu o Ministério e me chama para assumir essa secretaria. Então, na realidade, eu dei continuidade um pouco ao trabalho que eu já tinha fazendo na ONG, só que agora focado no Brasil. Foi nesse ano também, em 2003, que o presidente Lula resolve criar o Bolsa Família. Lembram disso? Resolve criar o Bolsa Família. E tirar o programa do Ministério da Educação e passar para o desenvolvimento social. E nesse período nós participamos do grupo de trabalho, eu participei do grupo de trabalho que criou o Bolsa Família. O grupo de trabalho era composto por 5 pessoas. O senhor? Eu, 2 assessoras da Casa Civil, uma chamada Miriam Belchior e outra chamada Tereza Campelo. A ministra. Miriam é ministra do Planejamento e a Tereza hoje é ministra do Desenvolvimento Social. Um técnico do Ministério da Saúde, que agora me foge o nome, e o ministro Graziano, que era do Fome Zero. E hoje está lá como representante do Brasil na FAO. Quer dizer, todos muito íntimos do projeto. Essa foi a equipe que montou o Bolsa Família, que hoje é o sucesso que é.
Aham. E o senhor tem muito legado aí para contar para a gente. Eu vou pedir um breve intervalo, que o secretário volta, falando agora da sua secretaria. Ele está à frente de uma secretaria que, olha, não está fazendo feio não, e você vai saber por quê. Voltamos já. A revista Tendências e Negócios chegou no mercado de Brasília para ficar. Focada no empresário, a revista Tendências e Negócios é uma realização do grupo TEM de Comunicação, que contempla ainda o site, o programa de televisão e as redes sociais Tendências e Negócios. Se você quer saber de tudo o que acontece na capital do país, você não pode perder Tendências e Negócios, o seu canal business. Voltamos aqui para o nosso almoço conosco, que acontece sempre no Bar Cela Plancha, na 209 Sul, com o secretário Marcelo Aguiar. Secretário, agora é a vez de o senhor contar um pouco sobre a sua secretaria, mas vamos começar assim, falando sobre a educação. Ela evoluiu, na verdade? Olha só, ninguém pode falar em educação, tá certo, sem pensar que educação não se constrói do dia para a noite. Né? É um processo de longo prazo. Isso. Certo? Então, o Distrito Federal já tem uma tradição, né, histórica, inclusive avaliada pelo Ministério da Educação, como a unidade da federação que tem uma das melhores educações do país. Aham. Tá certo? Isso tem muito a ver com o nível dos seus professores e com os investimentos que são feitos pelos governos ao longo do tempo. Mas o que eu posso dizer é que no nosso governo, certo, nós tivemos alguns avanços muito importantes. Aham. Primeiro, a ampliação e consolidação da educação integral no Distrito Federal. Tá certo? Nenhum outro governo... Qual é o tempo que hoje o aluno está passando nas escolas? Entre 7 e 10 horas. Acha? Entre 7 e 10 horas. Muito importante. E nós estamos aí com um planejamento, já vamos deixar o planejamento feito, de que a educação integral esteja concluída em todo o Distrito Federal para 100% das escolas em 2018. Falando em educação integral, que fantástico ouvir isso. Mas por que Braslândia foi a cidade escolhida para... Ah, sim. Na realidade, ali também foi uma sugestão, foi feita a nós, feita ao governador, pelo senador Cristóvão. Aham. Né? Era melhor começar por uma cidade, universalizar a educação integral numa cidade, do que fazê-la espalhada como é hoje. Sim. Nós fizemos isso e ele tem razão. Sei. Nós fizemos Braslândia. Por que Braslândia? Braslândia é uma cidade histórica, não tem influência pesada do entorno, 70% dos seus professores moram na cidade, então tem uma tradição, Importante. tá certo? Uma cidade pequena, Aham. então foi um teste muito importante que nós fizemos lá. Então 100% dos alunos e 100% das escolas estão em educação integral. Agora já estamos fazendo a segunda, já estamos preparando Que é a segunda. Santa Maria. Tá Que é certo? o oposto. E por... É o Ah, oposto, justamente o oposto. Porque Santa Maria é uma cidade grande, tá certo? Tem influência forte do entorno, tá certo? A grande maioria dos seus professores não moram na cidade, tá certo? Não tem tradição histórica como tem Braslândia. Aham. Então resolvemos fazer o oposto para também testar, porque qualquer outra que formos fazer daí para frente, já teremos os problemas que enfrentamos nessas duas, as soluções já estarão mais Tá no meio encaminhadas. termo. Mas aí voltando um pouco à sua pergunta inicial. A segunda foi a elaboração de um projeto, né, estruturado, consistente, pedagógico na nossa rede. Para vocês terem uma ideia, nunca houve na história do Distrito Federal um currículo de educação básica. Nós tínhamos orientações gerais sobre os conteúdos que deviam ser ministrados em sala de aula. Uhum. Nós fizemos o primeiro currículo de educação básica agora. e ele tem Tá algum publicado. diferencial, secretário? Bom, tem vários diferenciais. O principal dele é oferecer ao nosso professor a possibilidade de, mantendo o conteúdo obrigatório, que é exigido pelo Ministério da Educação, proporcionar a ele a possibilidade de incorporar na sua aula, né, aspectos do seu entorno imediato. Tá certo? O professor de Planaltina, por exemplo, né, vai sim. dar aula sobre geografia. Aham. Tem uma geografia riquíssima ali. Tem. Né? Ali é onde está a nascente do São Francisco, está ali. Interessa, tá É, em loco, Isso. né? Secretário, então nós estamos chegando ao final e gostaria que o senhor finalizasse, dentro do ponto de vista, né, vai chegar esse evento, né, fantástico que são as eleições, como que o nosso eleitor deve votar? Bom, Alex, eu acho que a eleição é um dos momentos mais importantes da nossa vida enquanto cidadão, né? E nós temos que ter uma preocupação muito grande nesse processo eleitoral
de votar em pessoas, primeiro, que nós confiemos, segundo, que nós, nos cargos executivos, tá certo? Pessoas que têm um mínimo de experiência, né, na execução de políticas públicas, tá certo? E pessoas com ficha limpa, tá certo? Basta de nós termos políticos que são caçados, presos, né? Eu acho que a cidade já passou dessa época, eu acho que agora nós temos que buscar a ficha limpa. Secretário, olha, muito obrigada pelas essas considerações, né, Alex? A gente agradece demais. Muito obrigada, continue com esse excelente trabalho e a gente se despede aqui do nosso Almoço Conosco, esse delicioso almoço aqui no Bar Cela Plancha, que fica na 209 Sul. Se você está nos assistindo e ainda não preparou o seu almoço, corre lá, venha curtir essa parrilhada agora que a gente vai provar. Vejo vocês na semana que vem. Tchau, tchau.